bom dia pra você, radionauta que tá ligado, conectado comigo na On Web Rádio. Já vai começar mais um Papo de Sexta e hoje, ó, vai ser bom demais. On Web Rádio. Tá todo mundo ligado. E hoje eu tô aqui no estúdio com ela, que é intérprete, tradutora de língua de sinais brasileira, Libras, proficiente pelo MEC em Libras, cursando último ano em Letras, também em Libras, com experiência profissional em contexto midiático, empresarial e religioso. E ainda é mãe, é esposa, é profissional, é empresária do lar, meu Deus, é crente, é tanta coisa, hein? Quem é ela? A nossa querida Mariana Cunha Melo de Andrade. Bom dia, Mariana, é muita coisa para uma mulher só, hein, meu? E aí? Tudo bem com você? Ah, que bom, ó. Se você puder, puxa o microfone mais um pouquinho aí pra você. Isso aí, ó. Isso, bacana. E aí, Mari, muito bom dia. Que prazer, que honra te receber aqui. Agora deu certo, né? A gente tá tentando agendar com essa menina desde do ano passado, desde 2021. Agora em 2022 conseguimos. Então, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Bacana. Show de bola. Eu é que estou muito feliz da gente poder sentar, né, e conversar um pouquinho sobre essa questão da inclusão social, porque a gente percebe assim que ainda, né, a sociedade de alguma forma tem as suas discriminações, né? As pessoas são muito seletivas ainda e ainda se preocupam, né, com cor de pele, se preocupam com algum tipo de deficiência que alguém possa ter adquirido ou às vezes até nascido, né? Porque algumas pessoas às vezes têm o problema já de nascença. Então, ainda a sociedade parece que não tem um olhar muito empático, né? Então, eu acho que esse assunto é um assunto assim, importantíssimo. Nós falarmos sobre inclusão e também sobre essa questão, né, da língua de sinais, Libras, porque a gente percebe assim que isso ainda não é tão divulgado, né? Começou um pouquinho mais aí, talvez na gestão agora do presidente Bolsonaro, por conta da primeira-dama aí, a Michele, né? Mas a gente percebe assim que ainda há uma falta de informação e a gente queria falar muito com você sobre isso, porque você é uma craque nesse assunto aí, né, Mari, né? Estamos aí no caminho da aprendizagem, né, Samuel? Eu acho assim que a discriminação ela acontece por falta do conhecimento, né? Tá. Então eu acho que as pessoas muitas vezes têm preconceito porque falta o conceito, né, do que significa aí a deficiência, por falta de empatia também. Bacana. Mas, Mari, eu queria começar falando com você um pouquinho mais, assim, sobre a Mariana, né? E aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais na questão, então, da língua, né? De sinais aí, a Libras, né? Mas, assim, você hoje serve, além de trabalhar profissionalmente com isso, mas você serve à igreja também, né? Que tem buscado trabalhar com a língua para inclusão também. Às vezes tem alguém ali no contexto religioso. Então, você é uma pessoa que serve ao Senhor. Fala um pouquinho para mim, assim, da tua história. Como que você conheceu Jesus? Em meados de 2002, mais ou menos, foi quando eu conheci, né, a Jesus. E desde então, eu me apaixonei e vi que realmente esse era o melhor caminho. Foi aqui em Ribeirão mesmo que você teve? Foi aqui em Ribeirão que eu tive esse primeiro contato. E foi num momento, infelizmente, de dor. Olha, ô Mari, eu vou precisar mudar um cabo aí do teu microfone, que eu acho que o teu microfone não está conectado. Espera só um minutinho que eu vou fazer essa inversão de cabo aí, porque eu tô te ouvindo, mas talvez não esteja gravando isso. E eu preciso de gravar, porque isso aqui depois vai virar podcast, né? Tem tudo uma... Nós vamos te explorar bastante sem cachê, tá bom? Tá bom. Pera aí que eu vou... Deixa eu mudar esse cabo aí, deixa eu ver se é um probleminha no cabo, pera aí. Vamos fazer uma inversão aqui. Não precisa. Só
só esse aqui só. É esse cabo aqui que vai falar aí. Aí, agora eu acho que você... Aí, tá dando até microfonia agora, tá vendo? Aí, olha aí, agora a sua voz vai ficar chique, você vai ver. Aí, agora pode falar. Então, a minha conversão Mudou aí, tá até se ouvindo melhor, não tô tá? ouvindo melhor. Tá vendo? Sim. Às vezes a gente pensa assim, será que eu tô ficando surda? E eu não sei. Ainda bem que eu já aprendi Libras. Isso, você não vai ter problemas, Ixi. né? Mas preocupa. Eu acho que eu tô ficando, porque o meu fone aqui sempre é muito alto, né? Nossa. Então, o pessoal Bora chega aqui... aprender Libras, hein, Samuel? Tá na hora, hein? Eu acho que eu vou ter que fazer um curso, viu? Porque, né? E a minha idade também que tá chegando, né, Mário? Você tem idade pra ser minha filha, né? Mas, entendeu? Mas agora tá legal o som, não tá? Não, tá Eu não tava bom. te ouvindo bem, eu falei, Jesus, me ajuda aí com os sinais, né? Ia ter que fazer entrevista em Libras aqui, não ia dar muito certo. Hein? Então, ó, tem tudo a ver, né? Se fizer em Libras, o nosso ouvinte vai ter dificuldade. Vai. Só quem tiver aí com a gente no Face, né? Ah, lembrando, ó, tem agora a transmissão ao vivo no Facebook da Web Rádio, né? E você vai poder ver duas pessoas lindas nessa manhã. Dá uma olhadinha pra câmera ali, Mária, lá pra sua, ó, tá vendo aí, tá vendo? Obrigada pela parte E porque é cunha também, né? É. Os cunhas sempre são muito bem acabados, viu? Muito inteligentes e humildes. Muito humilde. Tá bom? Mas vamos retomar. Você conheceu Jesus com quantos anos, você falou? Por volta dos 18 anos, mais ou Olha, menos. que 18, legal. 19 anos. A sua família, assim, já é uma família que vem do Evangelho, já era evangélicos, ou você foi a primeira? Como é que é isso? Os meus avós maternos, eles eram da congregação cristã. Tá. E desde pequena eu sempre me simpatizava muito. Gostava de ir, que legal. frequentar. Porém, os meus pais não eram cristãos, né? Tá. E aí, em algum momento, apresentaram para minha mãe Jesus em uma célula, ela começou a se interessar. E os filhos acompanhou a mãe, né? Legal. E foi aí que começou a conversão. Então, o seu primeiro contato foi assim, a sua mãe começou a simpatizar com o Evangelho, começou a ir para a igreja e aí Sim. começou a levar vocês, então. Começou Você tem a quantos levar irmãos lá? Bastante, não? Eu tenho só 5. Mas, você vê, os cunha não brigam em serviço não, viu? Nós temos 8 lá, né? Então assim, Minha avó teve 16, mas sobreviveram 12. Tá vendo? Então, e aí, você foi com a mamãe e os outros irmãos também, ou não? Você mais quem? Sim, foi. Todos os meus irmãos, na época, foram. Que legal. Só que hoje mesmo só tá eu e o Matheus, que é o meu irmão mais velho. Mais velho, vocês Isso. dois estão servindo o Senhor. Que bacana. E aí, depois da tua conversão, da tua trajetória, foi nesse contexto que você começou a ter assim, um contato com a língua de sinais? Foi dentro do contexto religioso? Foi dentro do contexto religioso. As primeiras vezes que eu comecei a frequentar a igreja, eu já vi uma movimentação de mão ali. Tá. Em excesso, Você achou estranho, assim? Eu achei estranho. Eu falei, o que é aquilo? Aquilo me chamou muita atenção. Tá. E aí eu fiquei observando no próximo culto de novo. E aí a líder veio conversar comigo em Libras, achando que eu era surda, porque eu não tirava os olhos dele, eu não olhava lá para a pregação do pastor. Você eu ficava olhando para os olhando sinais. para os sinais, Tá. né? E aí ela me apresentou aquele mundo e eu achava que era alfabeto, igual apresentava lá no show da Xuxa que eu assistia. Eu achava que a Libras era aquilo, né? Falar tudo pelo alfabeto. Entendi. E foi onde eu comecei a ter o meu primeiro Mas a contato. gente tem essa impressão de que cada sinal simboliza uma letra e a junção deles forma uma palavra. Não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, tá o vendo? alfabeto... Aí fica a dica, viu? O alfabeto manual nem é Libras, na verdade. Olha, que interessante. É a datilologia, né? Porém, cada palavra é composto por um sinal mesmo, né? Uma palavra inteira, às vezes, é representada por um sinal. Por um sinal. Que legal, cara. Isso.
Então, E aí- é porque senão fica difícil também, né? O tempo da fala é muito mais rápido, talvez, do que tentar formar uma palavra inteira se fossem vários sinais, né? Sim, e no alfabeto. O que acontece, a gente usa o alfabeto muito esporádico, né? Por Tá. exemplo, para nome de pessoas, né? Ah, porque aí tem que ficar pra- bem definido. Isso. Tá. Mas assim, bem colocado que o nome de pessoas, quando não se tem um sinal. Por exemplo, para o surdo, ele não usa o seu nome. Ele te conhece, Tá. né? E se você vai ter contato com ele, ele já te dá um sinal, que aquele sinal vai ser o seu nome. Como se fosse um apelido Como que se a fosse gente um às vezes apelido. tá. Que Isso. louco, meu. Então a gente usa assim, em casos específicos, né? Tá. Quando você não sabe um sinal, Hum. né? Por exemplo, às vezes de um país, ou o nome da pessoa, ou um sinal que você não lembra ou não sabe mesmo o sinal. Aí você faz a datilologia, que a gente fala. Tá. Você faz aquela palavra em alfabeto, né? E ele E consegue, aí, então, entender ele que tem entende. um nome específico. Isso. Ali, tá. E aí, às vezes, o próprio surdo, ele te dá o sinal já daquela palavra, se ele sabe no momento, né? Entendi. Inclusive, até os sinais, os nomes bíblicos, todos têm sinais. Ou todos não, numa grande totalidade. Para você conseguir comunicar com ele e fica mais fácil Sim. assim também, né? Fica mais fácil a E aí você comunicação. teve esse contato ali, você estava com os seus 18, 19, mais ou Isso. menos isso, né? E aí você se interessou e começou, por exemplo, a ter mais contato ali mesmo na própria igreja? Na própria igreja, eu comecei a ter O contato. pessoal tinha um curso lá. Começamos com um curso ali na igreja com 2 surdos, a Alexandra e o Breno. E depois também a líder, que era a Selma, também ensinava. Entendi. E ali começou o meu primeiro contato. A igreja, então, ela tinha esse cuidado porque tinham 2 surdos que frequentavam os cultos. Então, a Selma, que era a líder, ela Sim. tinha esse cuidado de ajudá-los Sim. a entender a mensagem. Na verdade, nós tínhamos até mais surdos, Tinha né? mais? E só que aí quem ministrava o curso eram esses 2. E foi ali que começou o meu Os contato. próprios surdos ajudavam vocês no Sim. curso? Que legal. Porque é o seguinte, é a língua deles, né? Tá. Então fica muito mais fácil eles ensinarem. Né? A Entendi. Selma também ensinava, estava ali como um apoio, mas a questão da expressão, Entendi. da origem daquele sinal, muitas Às vezes eles não que é só o explicavam. sinal, a expressão facial também comunica? É uma língua visual, né? Tá. Gesto visual. Então, assim, a gente usa muita expressão. Por exemplo, a gente fala, ai, que bonitão, que bonitinho, Tá. né? No português tem o diminutivo e o aumentativo. E Tá. na Libras, você faz isso usando o seu corpo, a sua expressão, principalmente facial, né? Então, a sua expressão facial também está comunicando com ele o tempo todo. Sim, tá Você comunicando. vê, o mais tempo uma curiosidade aí. Às vezes a gente acha que é o ABCD, EFGH, né? E não é. E também não é só as mãos, viu? É um todo, né? É um todo. Que legal. E aí começou a minha experiência. Em 3 meses eu já conseguia me comunicar bem com Poxa, foi o rápido. pessoal, porque eu tinha muita vontade. Era até Tá. curioso que eu chegava em casa e os meus irmãos ficavam tirando sarro de mim, porque tudo eu falava em português e falava em Libras. Então, se eu fosse Tá. pegar água, eu já fazia o sinal da água, Tá. que era uma forma de memorizar Sim, a língua, sim. né? E aí eles falavam, você parece doida aí o tempo inteiro, né? E eu usava muito, e foi isso que facilitou aí a comunicação, o Bacana. aprendizado, né? E aí, essa primeira formação que você teve ali na igreja, ela te despertou para se aprofundar mais ainda? Sim. E aí depois eu busquei cursos, né? Aqui em Ribeirão nós tínhamos o CAS, que é o Centro de Apoio ao Surdo. Tá. Nós temos a Associação dos Surdos. Eu fiz curso nesses 2 lugares, Lá né? eles também Fui me oferecem aprimorando. esse tipo de capacitação. Oferecem. Tá. Na época eu também fazia faculdade na UNAERP e tinha curso lá também com um professor surdo. Tá. E foi assim que começou aí meu processo. Parece também que quando você se aprendizagem. interessa, né? Aí você vai enxergando várias portas que antes talvez você nem imaginava Sim, que vai abrindo existisse, várias né? possibilidades, né? Que bacana. E eu acho interessante frisar aqui que a igreja foi uma facilitadora de tudo isso, né? A Sim, igreja é um lugar, imagino. assim,
de inclusão. Inclusive, a Libras chegou aqui no Brasil através de um monge, né? Olha que Então, eu legal. acho que a igreja sempre esteve aí bem participativa nesse processo de Sempre com esse acessibilidade, olhar, de né? inclusão. De inclusão. Foi isso que me despertou. Na verdade, assim, foi depois de muito tempo que eu fui querer fazer isso fora da igreja, né? Tá. Porque realmente era uma paixão ali de estar fazendo aquele pessoal entender ali a palavra de Deus, né? Entender. E teve mais pessoas, Mari, nesse teu momento, quando você se interessou, tinha mais pessoas da igreja também interessadas ou não? Tinham poucos Não, voluntários? tinha. As pessoas, na maioria que conhece a Libras, as pessoas se apaixonam, Tá. sabe? Então, assim, teve muitas pessoas na época também que foram fazer o curso. Que legal. Mas, assim, tem uma questão de chamado, Sim. uma sim. questão de empatia e uma questão de... como eu posso dizer? De não identificar, mas de aprender mesmo. Porque para muitas pessoas é fácil, para outras pessoas encontram muita dificuldade, Tá. né? Mas as pessoas serviam também, não só Porque eu acho que é fazendo o a que você Libras. falou, né? Tem também a ver com um pouquinho da sensibilidade da pessoa em relação àquilo, né? Sim. E, de repente, como você disse, né? No nosso contexto, de ter um chamado, né? Porque, às vezes, pode ser que tenha alguém nos ouvindo aqui nessa manhã e que, de repente, não entende muito o contexto. Nós, nesse contexto do chamado, entendemos que Deus nos chamou para fazer algo definido, né? Sim. E você sente, então, que essa é uma área, assim, que Deus tem um propósito para você, comunicar com Sim. os surdos. Comunicar, levar a palavra de Deus, levar a informação, sabe? Isso foi o que mais me sensibilizou, Bacana, né? bacana. E como eu disse, depois de muito tempo que eu fui me profissionalizar mesmo, porque aí os meus amigos surdos falavam: por que você não trabalha com isso? Eu falei: não, eu quero fazer aqui nesse contexto, para mim tá Tá. bom, né? Uhum. Mas... E aí o próprio Deus foi falando comigo depois: olha, é uma porta, né? Não tem Sim, problema, sim, né? sim, Se sim. profissionalizar, né? E estar ajudando também essa comunidade. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, e eu acho que deve ter, né? Várias histórias, mas já teve, assim, alguma coisa muito engraçada nesse contexto que te marcou, assim, seja num evento que você foi fazer ou na própria igreja, de repente não saiu como esperado ou acontece alguma coisa de... Porque numa conversa nossa, às vezes tem algum mal entendido, não tem? Sim. É normal, as pessoas... Sim. aliás, a comunicação, né? Já se diz aí que acontecerão guerras por falha na comunicação, né? Então, também há, às vezes, alguma falha e acaba sendo cômico aí dentro desse ambiente, desse universo da Libras. Tem alguma situação que, de repente, você começou a até se constranger ou foi engraçado? Tem algum momento, algum que você lembra, assim? Sim, eu lembro que teve uma... Tem vários contextos engraçados, né? Sim, Só que um que me chamou muita atenção, uma vez eu estava interpretando uma pregação, e a pregação inteira eu estava interpretando como se fosse uma terceira pessoa, Tá. né? Que fosse a história de uma terceira pessoa. Porque quando nós estamos interpretando, a gente coloca no papel da pessoa. Por exemplo, se eu estou interpretando você, eu vou ser o Samuel, Tá, entendi. tá? Então, eu sou o Samuel. E eu estava o tempo inteiro achando que era uma terceira pessoa. E foi, e vai, eu não estava entendendo direito, não tinha um intérprete ali no momento de Pra dar um apoio. apoio e tal. E eu fui, no final da pregação, o pastor falou que era ele, né? E eu não tinha entendido nada. Aí eu falei: nossa, e agora? Como que eu vou falar isso pro surdo? Aí eu fiz: surpresa, sou eu! Mas foi uma situação assim, que eu falei: meu Deus, o tempo inteiro eu tava entendendo outra coisa. E eu não estava acostumada com aquele pastor, né? Era um entendi. pastor novo. Porque você tem que, às vezes, também ter, assim, uma certa afinidade, né? Sim, com a sim. pessoa. Fica mais fácil, E né? aí eu falei: meu Deus, agora como que eu vou calçar minha cara e vou falar que era ele o tempo inteiro e eu que não estava entendendo ali, né? E qual foi a situação. reação dos surdos que Os estavam surdos aí? fez cara de espanto, eles não entenderam nada. Acabou o culto, eu tive que ir lá fazer toda a pregação de novo, praticamente. Entendi. E explica, eu falei: olha, você me desculpa, eu não entendi, eu achei que era outra pessoa, tudo, Tá. mas era o pastor. E uma outra situação engraçada também que aconteceu é que não tem a ver, assim, com interpretação, mas foi no começo ali que eu estava aprendendo. E para aprender você precisa do contato com o surdo, né? E eu queria Tá. um contato além da igreja. Os meus pais foram viajar, né? Na verdade, minha mãe e meu padrasto. E eu não pude ir na ocasião, fiquei e pedi para minha mãe se eu podia fazer um churrasco lá para
convidar os meus amigos surdos e estar em contato, né? Tá. Aprendendo melhor. Você queria estar tendo uma relação mais próxima. Sim. É. E aí minha mãe falou, não, pode ser, né? Eu vou pedir para a vizinha, que era a Ildete, tá ali cuidando de vocês, dar uma força se precisar. Tá. E aí, assim foi. Nós fomos, fizemos churrasco, tudo. Quando minha mãe voltou de viagem, a primeira coisa que a vizinha foi lá fazer, falar pra minha mãe, que churrasco estranho. Não escutei uma música, não escutei nada. Aí minha mãe, ai, que os amigos dela eram surdos. Então, assim, a vizinha ficou espantada. Quem tá do lado, né? E não sabe do contexto. Sentiu o ninguém cheiro. Ninguém fala nada aqui? Ninguém... Assim, não que eles são super silenciosos, né? Tá, mas já ficou esperando. A falação. E que alguém até fosse até ela, de repente, né? E aí não escutou nada, ninguém convidou ela, nada. Então, assim, foi uma situação cômica até mim. aquele teu primeiro contato com a Selma, né? Que te ajudava, também é algo engraçado, né? Porque, de repente, ela veio falar contigo, né? Com os sinais. Sim. E entendendo, talvez, que você fosse surda, né? E imagina a tua cabeça na hora, né? Você não entende nada, né? E eu fiz isso já com várias pessoas também. Já, também, Tá, já. Porque na igreja você está ali interpretando, as pessoas muitas vezes ficam te olhando. E você às vezes pensa que ela pode. Que é surdo, né? Tá. Aí no fim do culto você vai lá acolher a pessoa e vê a ouvinte, de repente, né? Ai, que eu acho muito lindo. Lembrei de mim, você tem que falar né? Mas muito bacana. Ô Mari, a gente vê assim que há em você realmente, né? Essa paixão, essa empatia, não somente pela Libras, mas pela causa, né? Do surdo, porque a gente sabe assim que eles também enfrentam, né? Algumas limitações, hoje talvez um pouco menos, né? Mas até mesmo num ambiente, por exemplo, profissional, num ambiente de trabalho, porque na família, a família vai também, né, se familiarizando com aquela situação. Não sei se às vezes a família se comunica em Libras, às vezes até de outra forma, mas já está ali naquele contexto, é mais fácil de lidar. Mas quando o surdo sai para um contexto, por exemplo, até de estudar mesmo, né? As escolas, elas parecem que não estão tão preparadas para atender essas pessoas. E aí depois vai para o contexto de trabalho, por exemplo, também, que hoje as empresas abrem, né, oportunidade para as pessoas que têm algum tipo de deficiência para essa inclusão social. Mas também é um grande desafio, né, para que ele tenha assim, esse ambiente de trabalho saudável, consiga se expressar, comunicar e tal. Você percebe assim na vida deles, você deve ter vários amigos nesse contexto, você percebe assim que eles ainda têm muitas barreiras, muita dificuldade, ou as coisas estão assim sendo melhores para eles, está facilitando o caminho? O que você pensa? Então, Samuel, a Libras, ela foi reconhecida em 2002 e desde então há uma busca aí para que isso aconteça mesmo, a acessibilidade, né? Porém, infelizmente, até os dias atuais ainda há muita falta de acessibilidade, né? Os surdos ainda enfrentam muita dificuldade, embora a Libras ganhou muita visibilidade, né? Sim. Embora tem pessoas que não estão inseridas num contexto profissional, mas que sabe Libras e que acompanha o surdo, um amigo, um familiar, alguém da igreja, né? Sim. Mas ainda há essa dificuldade de comunicação, sim. Porque, como eu disse, a Libras está ganhando bastante visibilidade, mas tem muitas pessoas ainda que não sabem o que está no processo de conhecer, né? Melhorou? Melhorou sim, mas ainda tem essa dificuldade. Teve um certo avanço, mas até porque ainda são apenas 20 anos, né? Sim. Se pensar em tempo, por uma língua, pouco tempo para uma língua, para também se mudar uma cultura, né? O que eu percebo às vezes, não só a deficiência do surdo, mas qualquer deficiência parece que coloca a pessoa meio que à margem da sociedade, né? Ele fica muito discriminado, não tem tantas oportunidades. E às vezes quando tem, parece que, desculpa o termo, como se fosse uma esmola que você está dando, né? Exatamente. Então, assim, não há uma valorização da pessoa como um ser humano digno, né? Não. E que ele tem espaço e que ele é capaz, porque isso não tira a capacidade dele, né? Agora, eu percebo assim, se eu estiver equivocado, você vai me corrigindo aí, tá? Claro. Mas assim, no contexto, por exemplo, escolar, né? Um surdo, às vezes, para ele
estudar numa sala de aula com outros companheiros que têm audição, ele não consegue, porque não tem alguém ali que interprete a aula para ele, não é isso? Na verdade, assim, por lei é obrigatório, né? Então, as escolas têm que ter um intérprete ali. Se tiver Então, alguém com essa deficiência, sim, é obrigatório a escola ali. tem que oportunizar alguém Sim. que faça. Mas acontece na real? Acontece, o que não acontece, na verdade, o intérprete está ali. O que não acontece muitas vezes é essa facilitação, os professores adequar a aula para um surdo. Tá. Né? Às vezes Então, não, assim, às vezes ele não tem ainda. Você acha que é a preocupação ou mesmo a capacidade de adequar isso? Eu acho que falta estrutura Tá. para a escola, estrutura para os professores. Talvez os professores tenham muita demanda também. A Sim. classe, às vezes, é muito... E quando tem, assim, o surdo ali no colégio, na escola de forma geral, eles são reunidos num grupo e aí tem uma aula específica para eles ou ele está ali junto com os outros colegas? Tá junto ali e depois, assim, tem... muitas vezes tem aula depois com o professor surdo, tudo, né? Tá. Mas uma coisa que eu queria comentar é o seguinte. Ainda não se entende que o intérprete, ele tá ali só apenas para interpretar. Muitas vezes eles colocam o intérprete como professor, né? Os professores não entendem isso. Deixa na responsabilidade do intérprete. Entendi. E não é responsabilidade do intérprete. Tá. Ensinar, né? Ele tá ali para facilitar a comunicação, para propiciar isso. Sim, mas é não... igual você vai interpretar um pregador. Você não vai pregar, você vai interpretar o que ele está pregando. Parece né? óbvio, mas ainda há Ainda muita... não é. É por isso que eu falo, falta ainda estruturação, né? Tá. Por isso que muitos surdos chegam lá no terceiro e colegial sem saber ler, sem saber escrever. Porque o que nós estamos aí lutando, a comunidade surda, né, e todo o pessoal da área, é para ter escola bilíngue. O Tá. que é uma escola bilíngue? É primeira língua ser a Libras Tá. e o português ser a segunda língua de apoio, Tá, né? entendi. Então, o que muitas vezes dificulta aí esse aprendizado e essa continuidade é isso, de não ter estruturação nas escolas. Muitas vezes falta o intérprete, falta... eles têm uma carga horária aí para cumprir, né? Sim. Muitas vezes fica vago, então é complicado. O surdo, por exemplo, é possível alfabetizá-lo, por exemplo, com a língua portuguesa e ele, então, conseguir ler em português e escrever? Ou você entende que é uma dificuldade isso? Ou é possível fazer? Não, tem essa dificuldade porque, na verdade, nós temos que alfabetizar o surdo primeiro em Libras, né? Tá. Para depois incluir o português na Libras, né? O que aconteceu até hoje, inclusive, já foi aprovada a escola bilíngue, né? Nós conseguimos, mas até tudo isso entrar em prática, a gente sabe realmente, que é né? Acontecer processo, de fato, né? Foi em 2021. Tá. O surdo já começou a ter contato logo cedo com a língua de sinais, né? Entendi. Isso propiciará muito o aprendizado dele em português. Tá. Mas é possível, sim, o surdo ler em português, Olha né? aí. O que acontece é que eles trataram o surdo muitos anos como deficiente, né? Como se isso fosse algo pejorativo. Sim. Algo medicalizado. Só de falar a palavra deficiente já parece que discrimina. Exatamente. Foi muito algo assim medicalizado, né? Tá. Então, até o surdo se colocar nessa situação de que é surdo, que é cultural, que eles têm uma língua, que a língua tem uma estrutura, Tá. né? Pragmática, semântica, morfológica, demorou muito, né? Então, por isso que se perdeu muito no processo a aprendizagem, né? Então, assim, agora nós estamos aí nesse caminho, né? Mais uma luta para a gente conseguir alfabetizar esses surdos em português também, mas que eles tenham o direito garantido mesmo da Libras como a primeira língua. Não, eu acho né? eu acho que isso é assim super importante e realmente necessário, né? Sim. Porque todo o ser humano, independente da condição, né, que ele esteja, né? E a nossa própria Constituição assegura isso, né? Ele tem direito, assim como qualquer outra pessoa, né, a tudo que a sociedade pode oferecer e ele tem direito e ele tem que estar incluso nisso, né? Ó, nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui.
mas na volta a gente vai continuar esse papo gostoso com a Mari. Você que está nos acompanhando aí pelo Face, fica à vontade para mandar o seu comentário. Pelo nosso WhatsApp, ó, 997214759, você também pode fazer pergunta. Pode fazer difícil, porque a Mari sabe tudo de Libras, né? Então, manda aí a sua pergunta, a sua dúvida. De repente, você tem alguém na família, né? Ou, às vezes, no contexto que você se encontra hoje de trabalho, até mesmo da própria igreja, né? Por exemplo, aqui na Union, nós não temos ninguém que possa interpretar, né, as mensagens nos cultos, né? E às vezes tem até alguém, a gente nem sabe, né? Que está conosco aí, às vezes em algumas das celebrações, precisando dessa ajuda, e às vezes a gente também ainda não oportuniza isso. Então, ó, fica muito à vontade para participar, a gente vai para o intervalo, é rapidinho. Na volta eu quero falar da promoção O Verão Tá On, né? Para que você participe também, e a gente já volta, tá bom? On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Você está ouvindo aqui na ON, Papo de Sexta. Papo de Sexta, já estamos de volta, agora 9h35. E eu quero falar com você rapidinho, ó, sobre a promoção O Verão Tá On. Nesse mês a On Web Rádio vai sortear 10 packs com 20 picolés cada para você reunir a família e fazer a festa e se refrescar aí nesse verãozão. O Verão Tá On, a promoção mais refrescante do Brasil. E para participar é muito fácil, viu? Entra agora aí no nosso site, ó, onwebradio.com.br, ou clica no banner da promoção aí no seu celular pelo nosso aplicativo, isso mesmo. Ó, essa promoção tem o apoio da Sorveteria Zero Grau, que fica ali no centro de Ribeirão Preto, na rua Barão do Amazonas, 926. Sorveteria Zero Grau, rua Barão do Amazonas, 926. Ó, o WhatsApp lá da Zero Grau peraí, o WhatsApp não, é o telefone só, 16 3632 0157. Não, mas tem o WhatsApp também. Peraí que eu vou pegar o WhatsApp pra você aqui, porque você pode entrar em contato lá, viu? Entre em contato lá com o nosso querido Paulo e você vai pegar o contato dele, tá bom? Olha que legal. Peraí que eu vou pegar pra você aqui o contato do WhatsApp também, porque de repente você quer mandar um WhatsApp pra ele, já fazer a sua encomenda. Então, ó, Mari, tem várias pessoas aqui mandando mensagem, viu, no WhatsApp. Peraí que a gente já vai abrir o WhatsApp também. Ó, Sorveteria Zero Grau, deixa eu pegar aqui pra você. Tem o WhatsApp lá, gente, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, anota aí, 8848-2059, 98848-2059, Sorveteria Zero Grau, apoiando a promoção O Verão Tá On. Lembrando, hein, que o sorteio será na última semana de fevereiro, tá bom? No programa Bate-Papo com eles, com a Viviane Bianchi, não é com elas não, é com eles, viu? Eu e o Caio César estaremos com a Viviane Bianchi na última semana de fevereiro para o sorteio da promoção, e vai ser sorteado tudo num dia só, viu? Serão sorteio de 10 packs e você escolhe o sabor lá do picolé, que é maravilhoso, é bom demais. Então, ó, promoção O Verão Tá On, é a promoção mais refrescante do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui no WhatsApp da On Web Rádio, Mari, porque tem gente mandando beijo, abraço aqui. Você tá chique, viu? A Mari tá chique aqui. Deixa eu ver, tá abrindo aqui o nosso WhatsApp. Eu sempre fecho o WhatsApp sem querer, entendeu? Agora ele tá abrindo, tem que ter boa vontade com ele. Vamos lá. Abre aí, meu, que eu tenho que acabar a entrevista daqui a pouco. Ó, Keila Cunha, conhece essa pessoa? Será que eu conheço? Minha Cunha é especial. Ela tá dizendo aqui, ó. Beijo. Bom dia, pai. Bom dia, Cunha. Cunha, você. sou eu. É você. A entrevista está top. Tive a experiência de fazer estágio em uma escola onde tinha uma surda e ela ficava isolada, pois ela não tinha ninguém que soubesse Libras, e também a dificuldade dela com o aprendizado. E ela está perguntando aqui se é muito comum acontecer isso, né? Eu creio que sim, né, Mari? Infelizmente. Infelizmente, né? não deveria, né? Porque tem uma lei que ampara, mas infelizmente ainda acontece. Ainda acontece, não é? Então,
É triste, mas é uma realidade. E às vezes as pessoas não têm ainda esse olhar, né? Deixa eu ver aqui, a Martinha do Ribeirão Verde também mandou aqui pra gente. Ó, bom dia, pastor Samuel. Bom dia, Mariane. É Mariane ou Mariana? Mariana. Martinha, Mariana. E é Cunha, viu? Então lembra disso, Martinha, tá bom? E mandou um bom dia pra você, gordinho. Não acredito. Mas café virtual ela não mandou pra nós, não, cara. Tá deixando a gente aqui, ó. Tá deixando a gente na fome, essa Martinha, viu? Antes mandava, você lembra? Agora tá mandando mais nada, viu? E tá dizendo assim, ó. Pastor, quero participar da promoção aniversariantes do mês, que é o aniversário da Clarice. Aí, vou colocar aqui, fica tranquila, tá bom? O Matheus também passou por aqui, mandou aí um bom dia pra gente, falou que ficou bom, hein? Tá ficando aí, falou do nosso vídeo, você viu aí, ó, tá elogiando o nosso vídeo, que legal. Obrigada. A Rosane também, da Vila Tibério, passou pra dar um alô, passou pra dar aqui o seu bom dia, com muita alegria, sempre colorido, hein, Rosane? Você tá demais, viu? Ô, Mari, vamos retomar o nosso papo aqui, que tá bom, né? Tá bom demais. E eu sempre digo, quando a conversa é boa, a hora voa, entendeu? É verdade, Então, eu sei que você tem muita coisa ainda para compartilhar com a gente. Vamos falar um pouquinho dessa área de formação, porque eu entendo assim que pensando, né, nas oportunidades tanto de levar para o surdo, né, como a gente viu aqui agora, às vezes alguém numa escola e tal, falta muitos profissionais nessa área. E eu entendo que é legal falar da formação, porque às vezes as pessoas não enxergam isso também como uma oportunidade, até como você no início, né? Você começou a aprender, de repente algumas pessoas começaram a falar contigo, né? Olha, você poderia usar isso numa empresa, num outro contexto, e no primeiro momento você estava meio resistente, não é isso? Sim, é isso. Né? E eu acho que talvez algumas outras pessoas também possam estar. Há, assim, oportunidades legais para a pessoa se profissionalizar em Libras e, além de estar ajudando essa comunidade, também tendo um retorno financeiro. É isso ou não? Sim, sim. Como nós já dissemos aqui algumas vezes, a Libras ganhou muita notoriedade, né? Tá. Então, eu acredito que hoje nós temos muito mais cursos acessíveis. Tá. Não só presenciais, como à distância, né? Cursos É online. possível fazer o online? É possível também. Tranquilo. Sim, é possível. Eu acredito que perde um pouco, Sim, né? Porque é muito melhor o contato, por todas aquelas Claro, questões claro. de expressão, por ser uma língua visual. E Mas até nós porque temos também essa tem- oportunidade também. Tem um contexto aí humanizado, né? Sim, também, né? sim. É legal isso. Você está lidando com pessoas, né? Mas hoje, dá assim, pra fazer. não temos mais desculpa, né? Tá. Todo mundo pode aprender Libras e tá muito mais aí fácil aprender, né? Por conta das mídias sociais, né? Das redes sociais. A pessoa que pra se divulgação. profissionaliza em Libras, assim, assim, os cursos têm uma duração curta, médio, longa. Se a pessoa quiser realmente ser um profissional reconhecido pelo MEC, assim, tem um tempo de Sim, formação, sim. tipo uma faculdade ou não? Sim, nós temos cursos reconhecidos pelo MEC, né? Nós temos, aí para você ser intérprete, você tem que ter uma carga mínima aí de 300 horas, né? Então, assim, não é de qualquer jeito. Tem uma Sim, formação sim, aí lógico. toda, né? Temos cursos de 2 anos, né? Que é E é profissionalizante. um mercado de trabalho, assim, por exemplo, tem empresas que contratam um profissional dessa área para o Sim, seu sim. contexto? Eu já trabalhei em empresa, né? Numa empresa que me contrataram como intérprete, né? Tá. Então, precisa ter um intérprete, né? Porque eles têm aí aquela questão da lei, de cota, né? De inclusão. Para incluir e tal, Né? sim. Então, assim, eles precisam dar essa facilidade aí, né? Para comunicar. Então, precisa, né? Hoje em dia é lei. Então, precisa do intérprete. Então, e precisa ser profissionalizado. há um mercado junto às empresas, é um Sim. mercado, mas tem outras áreas, tipo assim, essa mesmo aí da educação, né? As escolas, elas também, por lei, teriam que ter lá o intérprete de Libras contratado. Sim, sim. Inclusive, em Ribeirão, nós temos aí um processo seletivo, que é a cada 2 anos, às Tá. vezes se estende para 4. É da prefeitura ou do Da estado? prefeitura. Da prefeitura. Que você faz uma prova, Tá. né? Prática e teórica. E aí, se você passa, mas você É muito precisa procurado, ter a muito proficiente. concorrido, Mari, assim ou não? Ou tem poucas pessoas? Não, hoje em dia é bem concorrido. É bem Hoje, concorrido. hoje já é mais concorrido, Tá. né? Porque as pessoas conhecem mais a Libras.
Mas é concorrido, sim. Mas ainda é uma área carente, você entende assim, que a pessoa que resolver, por exemplo, se profissionalizar, vai fazer realmente um curso, uma formação, né, em Libras, você entende que ela terá, sim, uma oportunidade de trabalho? Eu acredito que sim. Um profissional mesmo, eu acho que ele tem sempre oportunidade, né? O que acontece é que as pessoas muitas vezes não entendem e acham que só fazer um cursinho básico, as pessoas já se autodenominam intérprete. Não é assim, né? Na verdade, Até é algo para esses muito outros mais contextos, profundo. tem que ter um reconhecimento do MEC, não Tem que ter um reconhecimento do MEC, uma carga horária mínima e de curso, né? Uma experiência, né? Então, vai muito além disso. E as pessoas, às vezes, se profissionalizam, só que não tem contato, não tem vivência. Então, os surdos muitas vezes reclamam disso, porque é interessante, fica falho, né? Uma pessoa, às vezes, vamos dizer assim, faz uma faculdade de letras e, de repente, escolhe o inglês ou o espanhol como duas línguas lá, que ele é obrigado a, na faculdade, acho que precisa de pelo menos duas línguas, né? Então, mas depois ele não pratica, né? Não pratica. Ele não tem o conversation ali, né? Viu como é que eu tô chique, gordinho? Conversation. Inclusive, essa faculdade que eu estou terminando esse ano, Letras Libras, muitas pessoas procuram na gana de achar que vai sair de lá ótimo em Libras. Mas não, nós não aprendemos quase nada de sinais. Nós aprendemos muita teoria, a estrutura da língua. Então, assim, já fica a dica, não... Pelo menos na faculdade que eu faço, e alguns amigos também que fazem outras faculdades, fala que não aprende Libras a prática. Nós aprendemos muito a teoria. Normalmente então, a faculdade, ela está te alicerçando, né? E depois a pessoa vai ter que fazer suas especializações, né? Sim, Normalmente é assim com qualquer curso superior, né? Alguém que achar que vai fazer um curso superior já sair pronto, né? Engana-se, não é só na área de letras, é em qualquer uma, né? Precisa das especializações. Por isso mestrados, doutorados e pós e por aí vai, né? Tá bom? Mas, e qual um outro mercado, assim, que de repente, também precisa desse profissional? A gente falou um pouquinho de algumas empresas, né? E aí são empresas num contexto maior, porque são empresas que têm que ter suas cotas, incluir, né? Também as pessoas com algum tipo de deficiência, mas na área da educação, e qual área mais, assim, que ainda é, assim, procurado esse profissional? Sim. É legal nós falarmos, assim, que embora temos ainda bastante barreiras, mas eu acredito que a inclusão já deu um salto, sabe, Samuel? E hoje em dia a Libras já está no Enem, em teatros, em hospital, em shows, né? Então, assim... Você falou de hospital, eu achei interessante isso, né? Vamos supor assim, o médico chega para atender o paciente, que já está até internado ali de repente, né? E como é que ele vai falar o que ele está sentindo? Se o médico, às vezes, não tem um intérprete, né? Sim. Eu posso contar um pouco da minha experiência nessa área? Você está aqui para isso. Você é entrevistada, viu, Mari? Eu acho que a maneira mais fácil de esclarecer isso é as nossas experiências, né? Sim. Eu tive muitas experiências legais nesse contexto hospitalar, né? Eu tenho uma colega surda que tinha vontade de engravidar e então, assim, eu tive com ela o tempo todo na pré-concepção, né? Na interpretação ali, né? Das consultas. Depois, quando ela engravidou, eu tive com ela no pré-natal, fazendo todas as interpretações. E depois, na hora do parto, foi uma coisa muito linda, muito marcante, que quando ela foi ter o bebê, eu interpretei todo o parto. Você entrou ali na sala de cirurgia? Eu entrei na sala de cirurgia, foi uma coisa muito linda. E aí foi muito legal. Os médicos, sabe, dando todo o aparato, o tempo todo falando o que estava acontecendo, e eu ali fazendo a intermediação. E eu peguei o bebê dela, assim que nasceu, ela me confiou, foi muito lindo. Né? Eu acompanho vários surdos em consultas médicas. E, lógico, tem os médicos que falam alto. Como que funciona? Eles te chamam assim, sabe que você... Sim, eles me chamam, que eles já sabem que eu sou intérprete, né? Muitos já... Nessa empresa que eu trabalhei, da igreja, né? Ou um vai indicando para o outro. Aí ele te dá um alô ali e você acaba indo, então, para ajudá-los. Agora, quando não tem o intérprete, alguns surdos conseguem se comunicar em português,
Porque né? já foram ali alfabetizados e tal, né? Assim, às vezes é muito precário, mas ali, né? E uma coisa que é importante frisar é que nem todo surdo sabe Libras. E nem todo surdo faz a leitura labial. Sério? Assim, eu achei que É. de repente fosse algo básico do básico para ele. Não. Tem surdo que não sabe Libras por opção, porque a família não deixa, quer que o surdo faz ali a leitura labial, né? Que Então, também deve ser um desafio, né? é um desafio. A maioria dos surdos, por isso que muitas famílias não querem, porque quando o surdo já tem o contato ali com a Libras, é muito mais fácil para ele, né? Sim. Mas o surdo, para fazer a leitura labial, ele tem que estar ali desde pequeno, fazendo muita fonoterapia, né? Tá ali muito... É muito rígido isso para eles, né? Então, a própria família, às vezes, cria dificuldade pro surdo, exigindo que ele se comunique de uma outra forma. Sim, ainda nós temos muito isso. Será né? que não é porque a família também às vezes não quer aprender Libra, né? Porque para ele comunicar com a família também teria que aprender a língua Libras, de sinais, né? Eu acho que é aquilo que nós estávamos falando a princípio, né, Samuel? Acho que muitas famílias ainda têm muito preconceito, né? Por conta do olhar da sociedade, né? Por conta de tudo isso. Às vezes a própria família se sente, né? Assim, privada de alguma coisa. Não é só o surdo em si, né? Sim, Normalmente, o pai e a mãe, né? Às vezes quando eles têm um filho, por exemplo, com uma síndrome de Down, com algum tipo de deficiência ou uma diferença em relação ao normal, não gosto muito de usar essa palavra deficiência, né? Mas não estou encontrando outra. E eu acho assim que às vezes a própria família também, né, se vê nessa condição de discriminada e acaba tomando algumas decisões que às vezes não é saudável para o surdo, né, como você disse. É aquilo, eles tentam reabilitar, né? Eles acham que o surdo, ele ele tem uma deficiência, eles precisam reabilitar. Faz implante coclear, fica ali na fonoterapia, usa aparelho auditivo, né? E acha assim que eles não são capazes de se desenvolver intelectualmente se ele não falar. Mas nós sabemos hoje que isso não é uma verdade, né? Por isso que hoje em dia se luta muito pela cultura surda. Às vezes eu tô falando aqui o tempo todo surdo, vocês acham que é um termo pejorativo, mas não é. É um povo que se autodenomina surdo. Legal. Porque eles têm uma luta, eles têm uma história, eles têm uma conquista, eles têm a língua que é toda estruturada. Então, assim, ainda nós facilita para eles a vida, né? Facilita muito, né? Então, eu acho que é importante a gente deixar aqui também não só essa coisa ruim, né, que ainda falta, mas acho que é legal a gente falar. Eu sou um pouco sonhadora, sabe, Samuel? Então, acho que é muito importante a gente falar que deu esse salto, que as pessoas estão tendo mais empatia, que está tendo mais visibilidade, que tem muitas pessoas interessadas aí em aprender. Mas tem muito para avançar ainda, não tem? Estamos aí a passos lentos, mas eu acredito que não vamos mais retroceder. Que nós vamos avançar, porque aí já tem um povo aí, não só surdo, mas ouvintes também interessados na causa. O nosso desejo de trazê-lo aqui foi também por isso, né? Porque nós queremos, como veículo de comunicação, trazer esses conteúdos porque eles são muito relevantes, né? Eu fico imaginando, por exemplo, para nós que temos a audição, você, por exemplo, ir a um shopping, ir a um cinema, como você disse, a um show, a um teatro, cara, parece tudo tão óbvio, né? Mas não é para essa pessoa. Imagina, por exemplo, ele chegar numa praça de alimentação de um shopping e querer dizer que ele quer o prato XY ou o sanduíche tal. E como que ele se comunica? Né? Então, a gente percebe, por exemplo, para o deficiente da visão, eles têm, assim, às vezes um pouco mais de facilidade em alguns aspectos, porque ele consegue fazer a leitura em vários lugares, porque já tem, né, o braille ali para ele se orientar. Mas eu não vejo essa mesma facilidade para o surdo, por exemplo, essa mesma preocupação que ele também tem, embora ele veja, mas e como que ele comunica, né? Em alguns ambientes, por exemplo, de uma loja, vai comprar uma roupa, um calçado, como que ele consegue dizer, não é essa cor, não é esse tamanho, não é, ou eu vim aqui procurar tal coisa, não é verdade? Eu acho que o surdo, ele tem uma resiliência, sabe? Nata ali. Que bacana. Né? Então,
Eles vão em alguns espaços e eles se fazem entender, né? De alguma maneira, mas ele está vai... errado, né? É. Ele não tem que se esforçar tanto dessa forma, A né? sociedade deveria A estar mais sociedade, preparada, né? sim. Para recebê-lo. Exatamente. Então, assim, a gente está aí nessa luta, acreditando que nós vamos ganhar mais espaço aí, que os Sim, surdos vão conseguir sim. esse espaço, né? Esse direito, na verdade, Eu acho que né? fica até aqui um toque, né, para você, talvez está nos ouvindo hoje é empresário, né? Assim, prepara o seu ambiente, prepara aí o seu comércio, né, para este público, porque eles precisam e, na verdade, quanto mais preparado, mais eles terão vida própria, Sim. né? Eles poderão ter a liberdade do ir e do vir, né? Fica Mas à só vontade aí um para comentar. comentário. Como eu disse, né? Estamos a passos lentos, mas já estamos avançando bastante. Tenho uns amigos que me chamaram para ajudá-los num curso de Libras para um supermercado, para uma rede forte aqui de supermercado em Ribeirão, Sim. que está ajudando, possibilitando aí a aprendizagem para os funcionários. Tá. Então, isso é legal. Nós já Legal, temos essa com mobilização, certeza, sabe? Com certeza, sabe? Então, já tem supermercados. Nessa empresa que eu trabalhei, eles também estavam querendo abrir lá um curso de Libras para facilitar essa comunicação. Hoje você é com o habilitada, pessoal. por exemplo, para dar um curso assim oficialmente ou ainda Sim, não? sim, já você, sou. Olha que legal. Então, depois você vai deixar o teu @, Instagram e WhatsApp e tal. Tem Tá. pergunta para você aqui. Eu falei Aham. para fazer difícil, o pessoal tá mandando aqui. a Martinha falou, tá bom, vou lembrar. Desculpa, Mariana. Imagina. Não, é só uma letrinha no final lá, Mariane, Mariana. Eu chamo de Mari porque aí eu não erro, entendeu, Martinha? Como é que é? Fica mais fácil, né? E a minha chapa também, então é mais fácil. Ó, ela falou assim, quais as oportunidades para se especializar em Libras e se isso pede um investimento alto? E com quanto tempo uma pessoa já consegue aprender para contribuir com essa comunidade de surdos? Tá. Então, para se especializar, nós temos aí vários cursos, desde o básico ao avançado, Tá. né? E vai muito do esforço e do feeling da pessoa, né? Tá. Como eu disse, eu aprendi em 3 meses, eu já conseguia me comunicar. Não era Sim, perfeita, mas eu já sim, conseguia. Mas já tinha ali uma... Então, vai muito, assim, do interesse, da facilidade da pessoa, né? E hoje em dia, os Mas investimentos... você fez meio que uma imersão também, né? Eu fiz. Eu entrei de cabeça. Na geladeira, no fogão, na casa, né? É. Então... E hoje em dia, assim, por ter uma oferta muito grande de cursos, Sim. tem todos os tipos, todos os valores, né? Tá. E as Então, qualidades também. E as qualidades também, né? Então, assim, vai muito toma do que a cuidado, pessoa né? pode pagar. Tem cursos de graça. Não sei se eu posso falar aqui, mas a Claro, USP claro que pode. oferece uma plataforma direto com cursos em Libras. E é online esse da USP? É online. Olha aí que legal. Temos também, hoje em dia, vários dicionários online, no YouTube, sabe? Tem vários... Assim, tem que tomar cuidado, né, com quem você está ali aprendendo, mas tem vários cursos de Libras gratuito no YouTube. Mas se a pessoa quiser fazer realmente um curso para trabalhar na área, né? Qual que é o investimento a princípio, por exemplo? Para fazer um curso reconhecido pelo MEC. Pelo MEC. Aí uns R$800 por mês. Por mês. E vai durar uns 2 anos, mais ou menos, esse daí? É. Tá, então já fica... Porque talvez a pessoa realmente quer 700, trabalhar, 800. né? Sim. Nessa área, né? É. E eu vejo, não sei se é a palavra mais adequada aqui, mas eu vejo que há um mercado também, assim. Sim, há mercado. Há uma área para a pessoa tanto contribuir com essa comunidade, mas também ter uma renda, né? Sim. É uma área, a pessoa pode se formar em Libras e com certeza vai ter oportunidade, não é? Vai ter oportunidade. Não vai faltar, mas tem que ser bem formado também, viu? É. Pastor, eu tô amando esse papo de sexta, quanta informação, esclarecimento. Se perder alguma coisa, depois nós vamos subir esse papo aqui lá pro nosso Spotify da Web Rádio, o Deezer também, e vai estar no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Então, se você perder alguma coisa, você vai para lá, tá? E ela falou assim, ó, coisas que não sabíamos e que se trata da realidade de muita gente bem perto de nós e a gente nem se dá conta. Parabéns para a ON por abordar o assunto e parabéns para a Mari, ó, já é íntima sua já, tá vendo aí? Né? Por militar nesta causa, é incrível. Deus abençoe e continue usando a vida desta menina. É uma menina mesmo, mocinha, obrigada tá? pela parte. Tá bom? Ô Mari, lembra que eu te falei que quando a conversa é boa, a hora voa? Que né? pena. Tava muito bom. Obrigado aí, viu, Martinha?
essa menina aqui, a Keila Cunha, acho que ela é apaixonada em você. Ela voltou, mandou mensagem e apagou. Olha aí, tá vendo? Falou alguma coisa aí, viu? Pode falar, não precisa com vergonha não, Cunha. Aí, Fala que você me ama. A pastora Raquel também mandou um ru-ru aqui, disse que melhorou. Acho que era aquela hora que o microfone estava desligado aí, né? Muito bacana. Ô Mari, você tem 2 minutos para, assim, deixar um recado, né? Para essa comunidade ou para o nosso ouvinte também sobre esse assunto. Eu sei que a gente teria mais conteúdos e as portas aqui estão abertas para a gente marcar um outro momento, um outro tempo, tá? Para a gente falar mais. Inclusive, se você quiser trazer alguém também da área para a gente estar junto num papo aqui legal, vamos fazer isso, tá bom? Mas 2 minutos para você deixar o teu recado aí. Pode falar Instagram, WhatsApp, tudo aí também, tá bom? Pessoal, eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que foi muito prazeroso para mim poder ter essa conversa. Bacana. Eu acho Pra que nós faz também. bastante tempo que eu sonhava com isso, sabe? Olha. Não por mim, mas justamente para fazer aí essa ponte aí Sim. com o pessoal para estar entendendo um pouco mais sobre esse universo, né? Então, fica aí, pessoal, o meu incentivo para quem quer aprender Libras. Legal. Vai atrás, ajuda esse pessoal, se profissionaliza ou como um hobby nas igrejas, né? Quem Muito ainda não importante. implantou esse ministério, acho que é muito legal. Sim, Tá aí salvando esses surdos, né? Ajudando. sim, com E certeza. o meu Instagram é Melomari, Melomari. Melomari. E é com 2 L's o Melo? com 2 L's Ó, o Melo. Melomari, viu? Com 2 Melomari L's. 26. Aí. E meu WhatsApp, 26 porque você tem 26? quando eu tinha 26 anos. Você fez o Insta quando você tinha 26. E- Quase isso, né? Quase Quase isso, isso. só 10 a mais. E meu WhatsApp é 981532670, se alguém quiser ir alguma Não, informação. vamos repetir esse WhatsApp aí. 98153 8153 2670. 2670. Ela falou agora como voz de locutora, tá vendo? Aí. Né? Bacana. Ô Mari, mas assim, esse WhatsApp, é para você que tá ouvindo a gente, é para você entrar em contato se você tem realmente necessidade de um intérprete de Libras, talvez, como você mesmo disse, né, acompanhar alguém ao hospital, Sim. alguma necessidade de entrevista, talvez até de emprego também é Sim. importante, né? Porque às vezes a empresa está oportunizando uma vaga, mas às vezes não tem lá, né, o intérprete, está só oportunizando a vaga, que a gente Sim. sabe que ele quer cumprir a cota, né? Por lei é obrigado, né? Então, mas aí você entra em contato especificamente para falar sobre este assunto aí, tá bom? É isso aí, Mari, pessoal. mas muito obrigado mesmo por você ter, assim, separado esse momento para estar aqui com a gente. Eu sei que não é fácil, tanto é que nós estamos desde 2021 para trazer a Mari aqui, né? Então, eu sei que não é fácil, mas eu quero te agradecer muito. Foi muito proveitoso e eu creio que muito útil também para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir, porque esse papo aqui, como eu falei, né, ele vai para as nossas plataformas e as pessoas vão ter condições de ouvir num outro momento, né? Então, com certeza, vai dar muito fruto. E eu queria pedir para você uma gentileza, se possível, né? Orar por esse tema agora. Você acha que dá para você orar Dá. por essa comunidade realmente que precisa tanto de apoio? Tá Sim, bom? claro, Fica à vai ser um vontade. prazer. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, ó Pai, de aprendizado, de trocas de experiências, ó Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um que esteve conosco. Amém. Abençoe a vida dos surdos, ó Deus Sim, amado, que Senhor. muitas vezes são impedidos de se informar por conta da comunicação, ó Pai. Que o Senhor os ajude, ó Pai, Amém. capacite Abençoa, pessoas Deus. para abençoá-los, Sim, Senhor. Capacite pessoas para ser instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, para estar Sim, servindo Deus. essa comunidade, ó Deus. Amém. Obrigada por este momento, Senhor, que nós estivemos aqui. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas, ó Pai, Amém, para aqueles amém. que te buscam e acreditam em Ti, Deus. Em nome de Amém. Jesus, amém. Aleluia. Bênção de Deus. Bom, esse foi mais um Papo de Sexta, ó. Viu que gostoso? Passou rapidinho. Toda sexta, das 9 às 10 da manhã, você tem Papo de Sexta, sempre com um convidado muito especial.